Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje a gente vai continuar a nossa parte de organelas celulares, versão BBB 2.0 2021, em que a gente vai comparar. O único que eu não trouxe comparação foi das organelas exclusivas da célula vegetal, porque meu raciocínio não chegou até lá. Mas é mais para citar para vocês mesmos que elas existem. Vou colocar uma lista essa semana só de organela de exercício, tá? Só para vocês poderem conseguir fazer mesmo, porque muita organela é difícil de lembrar. Às vezes até eu mesmo me atrapalho, então tá tudo bem. Vamos lá. Primeiro, mitocôndria. Mitocôndria, gente, é uma das células organelas, mais famosas que existem, tá? Por quê? Existem apenas nas células eucariontes. Lembra que tem a carioteca que delimita o núcleo. E a função, basicamente, é produzir a maior parte da energia das células, através do processo de respiração celular. A gente vai ter uma aula só de respiração celular, porque é uma coisa bem complexa. E aí, eu trouxe para vocês o Fiuk e o Caio, porque eles que faziam o alimento, juntamente com o João, eles que faziam o alimento da casa. Então, a mitocôndria dá energia. A gente come e a gente tem energia. Então, foi esse raciocínio aí. E aí, como surgiram as mitocôndrias? Tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos, eles contêm o próprio DNA e ribossomos. Então, é como se eles fossem uma microcélula. E aí, por que elas precisam, então, de DNA e ribossomos, sendo que elas já estão dentro de uma célula? Porque tem uma teoria com fortes evidências, de que ocorreu uma endossimbiose. Que aí se responderia o porquê que você tem uma organela que tem DNA dentro de uma célula que tem DNA. Sim, o que é simbiose? Simbiose é a relação na qual organismos de duas espécies separadas vivem uma relação próxima e dependente. Isso aí vocês vão ver com o Léo, mas é uma relação de dependência e que os dois saem ganhando, tá? E a endossimbiose é quando um organismo ele vive dentro do outro. E aí, o que é interessante? Que as bactérias, as mitocôndrias e os cloroplastos, eles são parecidos no tamanho deles. E também em algumas características, como por exemplo a presença de DNA e ribossomos, né? Que são similares à do mitocôndria e do cloroplasto. Pensando nessa miscelânea toda... Ai, perdão, gente. Perdão. Cientistas, eles pensaram em que as células hospedeiras e as bactérias formaram uma endossimbiose, e aí isso também ajudou a célula a sair de procarionte para eucarionte. E aí a teoria é que as bactérias aeróbicas, que usavam oxigênio para fazer energia, se tornaram mitocôndrias. E as bactérias fotossintetizantes, que aproveitavam a energia da luz, eram os cloroplastos. E aqui a gente só uma ilustração do que seria. Aqui é uma célula eucarionte, primitiva, acaba absorvendo uma bactéria aeróbica, que aí vão se tornar mitocôndrias. E aí ela foi se desenvolvendo. Nesse caso aqui foi quando essa mesma célula ela absorveu o cloroplasto, e aí ela virou uma célula, enfim. Essa aqui virou uma célula vegetal e essa aqui uma célula animal, porque não tem cloroplasto. É isso. É quando uma célula absorveu, no caso a mitocôndria, e o cloroplasto. E é por isso, gente, que é importante... Deixa eu só ver o próximo slide. A mitocôndria, então, como ela tem o DNA próprio, ela apresenta duas membranas separadas por um espaço. Como a membrana plasmática, por exemplo. A membrana externa ela é lisa, enquanto a interna ela é uma série de dobras, chamadas cristas mitocondriais. Depois a gente vai rever esse conceito porque ele é importante. Mas é para vocês verem como é a estrutura da mitocôndria, e aqui tem o DNA. Importante. É dentro da mitocôndria que acontecem duas etapas fundamentais da respiração celular. O famoso ciclo de Krebs, que todo mundo odeia, mas vocês vão aprender a gostar comigo, se tudo der certo. E a cadeia respiratória acontece nas cristas, tá? Então, aqui é a matriz e as cristas, tá? Que é na velocidade.
Então, são algumas coisas importantes para a gente falar da mitocôndria. Primeiro, quando você precisa de uma célula que precisa de muito energia, como uma célula muscular de resistência, ela precisa de energia. Então, ela vai ser rica em mitocôndria. Então, essa quantidade de mitocôndrias varia de acordo com a necessidade da célula. Ai, perdão. Não é pra vocês ficarem bocejando, mas eu sei que o bocejo contamina. Então, é mais isso. A quantidade varia. E importante, gente, a mitocôndria tem um DNA próprio, tá? Antes a gente falar de complexo de Golgi, a mitocôndria tem um DNA próprio, que é o DNA materno, tá? Então, sempre tem pegadinha em relação a isso no vestibular, porque às vezes exame de maternidade, assim, qual é a ligação e tal, você pode ver pelo DNA mitocondrial, porque você herda da mãe, tá? Isso é essencial, gente. O DNA da mitocôndria é materno. Complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele tem a função de secreção, tá? Ele vai pegar a proteína, eles são secretados pelo retículo endoplasmático. Ele vai para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi empacota e destina ou para o meio extracelular ou para a parte intracelular. Então, esse caminho também secreta enzima, muco e hormônios. Basicamente, então, o complexo de Golgi ele faz o transporte, ele empacota e envia. E quem me lembra isso do BBB? A VTube, porque ela pegava as informações e divulgava de acordo com a necessidade, com o que ela queria. Então, eu achei que ela era perfeita, que de acordo com o que o vento levava, ela levava umas informações aqui, umas ali. Enfim, viveu assim por bastante tempo no BBB. Importante, o complexo de Golgi, ele tem duas faces, ó. Ele tem a face cis e a face trans. A face cis, ela recebe o que vem do retículo endoplasmático, e contém proteínas, tá? Que ajudarão a modificar e dobrar. E na face trans, as proteínas são empacotadas em vesículas e aí destinadas. É tipo um serviço do correio. Ele pega, olha, esse aqui vai para tal lugar. Coloca uma etiqueta e manda embora. Então a face cis recebe e a face trans despacha. O complexo de Golgi ainda atua na síntese de polissacarídeos, principalmente na célula vegetal. Ele produz a pectina, que é um polissacarídeo que entra na constituição da parede celular. Ele também, isso é muito importante, participa da formação do acrossomo, em que o núcleo na cabeça do espermatozoide aparece recoberto pelo acrossomo, que contém enzimas que facilitam a penetração do espermatozoide no óvulo. Então, vou desenhar aqui para vocês, só para vocês verem. Espermatozoide, aqui flagelo. E aí aqui é como se tivesse uma película, mais pra cá assim. Aqui vai ter uma película que vai coberta com enzimas para facilitar a penetração do espermatozoide no óvulo, que é como se fosse quebrar a barreira mesmo. E ele também participa da formação dos lisossomos, tá? Eu esqueci de colocar. Bom, o citoesqueleto, ele me lembra o Lucas. Por quê? O citoesqueleto, ele dá a forma e sustentação para a célula, além de auxiliar na movimentação celular. O Lucas, ele durou pouco tempo no jogo, mas todas as ações pertinentes no começo do jogo tiveram muita relação com ele. E aí, eu entendo que ele deu forma para o que se desenrolou depois disso. Então, o citoesqueleto, ele dá forma e sustentação para a célula, assim como o Lucas deu forma e sustentação para o jogo. Ele é formado por 3 tipos de fibras proteicas: filamentos intermediários, microtúbulos e microfilamentos. Vocês precisam saber disso? É bom. Se não souber, tudo bem, mas assim, é de bom tom. Os microfilamentos são os mais finos e eles têm uma função de estruturação celular e associada à miosina resulta na contração. Então, pensou em contração muscular, pensou em microfilamento e estrutura. Os filamentos de actina também podem servir como rodovias para o interior das células para o transporte de cargas, incluindo vesículas contendo proteínas e ainda outras organelas. Os filamentos intermediários
São os mais permanentes e atuam essencialmente na função de estrutura da célula. São especializados em suportar tensão e sua função inclui manter a forma da célula e ancorar o núcleo e outras organelas em seus lugares. E os microtúbulos, para mim, são os mais famosos de todos. Têm a função de organização do citoplasma, auxiliar a divisão celular e o transporte intracelular de vesículas e organelas. Ajudam ainda a célula a resistir forças de compressão, que é de esmagar. Os microtúbulos também são componentes-chave de 3 estruturas celulares: flagelos, cílios e centrosomos. Viu? Por isso que eu falei que são os mais famosos. Na dúvida, você chuta microtúbulo. Não é contração, que são os microfilamentos? Ah, não. Não é filamento intermediário porque eles são... eles mantêm a forma? Não. Então, é microtúbulo. Aqui, ó, para vocês verem. Aqui a gente tem uma membrana plasmática, aqui no interior da célula, e aí ela é toda vazadinha, como se fosse uma rede. Aqui são os filamentos de actina, os microfilamentos, ó, são bem fininhos. Aqui os filamentos intermediários, que estão forma de sustentação. E o microtúbulo, que é o maior de todos, ó. Ele é como se fosse uma rede. Então, só para vocês verem em relação à espessura, tá? E os centrosomos. Eu esqueci de pôr a animação, gente, perdão. O centrosomo, ele aparece no centro celular e são 2 centríolos. Eles parecem, vou desenhar aqui pra vocês, já que a Lumena, viu? A Lumena não autorizou eu falar do centríolo. É uma desgraça, mas eu vou falar mesmo assim. Eu aprendi que o centríolo é tipo um tambor. Ele tem mais ou menos essa forma. E ele tem relação com o microtúbulo. A principal função dos centrosomos, os centríolos, eles atuam na movimentação dos cromossomos durante o processo de divisão celular. Quando a gente for falar de mitose e meiose, eu vou falar muito de centríolo. Mas é mais isso. Pensou em centrosomo, o centrosomo é um conjunto de 2 centríolos. Geralmente eu vou falar centríolo, que é mais fácil pra mim. Eles falou de mitose e meiose, falou de centríolo, falou de microtúbulo. E a Lumena não autorizou vocês verem. Mas por que eu escolhi a Lumena, que não autorizou? Porque a Lumena ajudou nessa divisão da casa, assim. Ela não foi o principal pivô, mas ela fortaleceu bastante a Carol Conká nesse aspecto. E ela ajudou a movimentar o jogo. E aí vem minha opinião mais polêmica, que eu sei que eu vou levar vários dislikes. E aproveitando isso, não esquece de dar o like e comentar o que vocês acharam. Mas pra mim, nossa senhora, a Carol Conká foi o núcleo da célula do BBB. Porque, gente, ela ficou 1 mês, mais ou menos, e ela causou o rebuliço todo. Depois que ela foi embora, as coisas deram uma acalmada. E aí, ela foi a grande cabeça pensante do controle de todas as funções celulares. Se não fosse aquela situação dela ir parar no paredão pela Sarah, ela teria ficado muito tempo, gente, porque ela era boa de jogo. E ela controlava tudo. Então, é por isso que eu acho que o núcleo do BBB, a cabeça pensante do BBB, foi a Carol Conká. Eu vou levar dislike, mas não esquece de deixar seu like. Mas essa é a minha opinião. Comenta aí quem vocês acham que seriam, quem vocês colocariam de núcleo, mas é por esses argumentos. E aí aqui é uma representação, só pra vocês verem. Aqui a gente tem o núcleo, tá? Tudo isso. O retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, que tá junto com o rugoso, o complexo de Golgi, os centríolos, ó, que parece um tubinho, aquele tambor, as mitocôndrias, que parecem uma bactéria, os lisossomos, e aqui ainda tem, e os ribossomos, ó. Aqui ainda tem uma representação dos citoesqueleto, mas não tá muito bom. E aí, só para citar para vocês quais são as organelas das células vegetais, só dar uma passadinha, o Léo deve ter abordado com vocês, mas só para dar uma passada. Bom, a parede celular é formada principalmente por celulose, aqui ó, a parede celular, esse verdinho aqui. Proteínas e outros polissacarídeos. Protege a célula contra danos mecânicos, ação de alguns patógenos e mantém seu formato. Ela é basicamente formada de celulose e ela é rígida. Então, ela permite que a célula permaneça sempre com o mesmo formato. O glioxissoma é uma organela rica em enzimas que atua sobre os lipídios, transformando em açúcar.
Aqui é o glioxissomo. Aí tem os plastos, que são famosos, os plastídeos. Que eu vou... Os plastos. Aí, aqui ó, o plasto, cloroplasto. Eles são organelas que armazenam substâncias e participam da síntese de compostos orgânicos como participantes da fotossíntese. Existem 3 grupos: os leucoplastos, que armazenam substâncias de reserva, os cromoplastos, que armazenam os pigmentos, e o cloroplasto, que é o famosão, que armazenam a clorofila e onde ocorre a fotossíntese, tá? Mais famoso que o cloroplasto, só a membrana, a mitocôndria. E os vacúolos, esse grandão aqui, que tem a função de armazenar substância e participar da regulação osmótica. Basicamente armazena água, tá? O principal. Mas pode armazenar também proteínas, pigmentos, substâncias tóxicas que as protegem de serem comidas. Mas ele basicamente armazena água e é o que ocupa o maior espaço. Bom, a figura ilustra a interdependência entre organelas existentes em uma célula pancreática. As organelas apontadas pelo número 1, cadê 1? 1 e 2 são respectivamente, sendo que a organela tem a função de. Então, gente, primeiro a gente tem um núcleo aqui, alguma coisa aqui, e alguma coisa que está sendo transportada e indo embora. Então, vamos lá. O número 1 é complexo de Golgi? Não, porque está perto do núcleo. Quem fica perto do núcleo? Retículo endoplasmático. Então, a gente pode cortar. Vou fazer um X aqui e aqui. Aí a gente tem que decidir, é retículo endoplasmático rugoso ou liso. Bom, aqui ó, a gente já tem os verdinhos. Os verdinhos são o ribossomo, então é retículo endoplasmático rugoso. Sobrou a B e a D. Aí, quem faz a parte de transporte, de empacotar o serviço de correio? Complexo de Golgi, certo? Correto, Mari? Sobrou a letra D. E a função é empacotar a, nesse caso, tripsina e lipase. Mas vocês não precisavam saber o nome da enzima, tá? Então, esse desenho tá bem bonitinho. 2. Considere as organelas celulares: lisossomos, mitocôndria, centríolo, complexo de Golgi e retículo endoplasmático. Gerar energia para a célula e orientar a divisão celular são funções de quem gera energia? Mitocôndrias. 2. Que é o Caio e o Fiuk. Então, corta a A e a C. Quem orienta a divisão celular? Centríolo, que é a Lumena, que não autorizou vocês verem o desenho. Então, portanto, letra B de Bosque. 3. Essa aqui eu achei capciosa, essa pergunta. André resolveu presentear sua amiga por ocasião de seu casamento. Para isso, foi até uma loja de departamentos e na seção de eletrodomésticos comprou uma cafeteira automática. André estava ousado, hein? Após realizar o pagamento, dirigiu-se à seção de endereçamento e solicitou que fosse providenciada a entrega do presente no endereço correto. Perdão. Supondo comparar-se a loja com uma célula eucarionte, o referido setor de endereçamento seria localizado no... Essa é fácil. Complexo de Golgi, que é o correio da célula. 4. O citoesqueleto é formado apenas por componentes proteicos que realizam diversas funções celulares. Dentre elas está a manutenção estrutural e sustentação das células animais. São componentes do citoesqueleto: filamentos intermediários, certo? Filamentos de actina e microtúbulos, perfeito. Filamentos de actina podem ser microfilamentos, tá? É que às vezes confunde com microtúbulo, é uma confusão, eu entendo. Assinale a opção que cita corretamente as funções desses elementos no citoesqueleto. Desses elementos, ali em cima, tá? Aqui, ó. Então, filamentos intermediários. Eles fazem resistência mecânica? Sim. Divisão celular? Não, porque quem faz divisão celular é microtúbulo. Resistência mecânica? Justo. Transcrição do RNA? Não. Composição estrutural de cilos e flagelos? Não, porque quem faz isso é microtúbulo. Filamentos de actina. Contração da célula muscular? Sim. Armazenamento de energia? Não. Portanto, a letra A, que também faz parte da composição estrutural de cilos e flagelos. Perfeito. Acabou, gente, os exercícios da aula. Eu vejo vocês na semana
que vem. Eu acho que essa semana vai ter live. Eu vou descobrir amanhã, de acordo com a agenda do trabalho. É isso. Nossa, isso vai ficar muito confuso pra vocês, mas eu não vou cortar. Espero que vocês gostem. Mandem dúvidas da lista. Não esqueçam de dar o like e compartilhar o vídeo. Na verdade, não compartilha, só dá o like e comenta, beleza? Boa semana pra vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender.